Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz, importa antes, em primeiro lugar, obedecer a Deus do que aos homens. Onde a forma de obedecer a Deus através daquele que é o elo da perfeição e pela submissão de coração herdou tudo do Pai. E nele nós somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. A única forma de estar com o coração submisso, estar na devida obediência. Mesmo porque aqueles que não obedecem jamais se sujeita àqueles que não há obediência. Porque a palavra diz que não há comunhão daqueles que pela desobediência estão em trevas, mergulhados em densas trevas, enquanto aqueles que obedecem estão na luz. Trevas significa ignorância, luz a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. E ainda aqueles que digam que é luz, mas há trevas, são mentirosos. A palavra diz, não é se de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E o Senhor os conhece, e dele é a retribuição. Ele os retribui segundo a sua própria ignorância. A palavra diz que assim como aqueles que têm discernimento, têm que ficar firmes, porque se não fosse o discernimento, até mesmo os escolhidos seriam enganados, pois fariam sinais ilusórios, fariam até mesmo fogo cair do céu, aonde não é se de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, mas são sinais ilusórios, ilusórios e provisórios, aonde o Senhor é aquele que os conhece, assim como aqueles que têm discernimento não são enganados e tampouco seduzidos por eles. Por isso estamos apartados de toda injustiça, porque a palavra diz que assim como não há comunhão de luz com trevas, que é a sabedoria com a ignorância, não há comunhão da justiça com a injustiça, com aqueles que operam amando o prêmio da injustiça. O Senhor diz, outra vez vereis a diferença dos que seguem o tzadik, assim como os que seguem o rachão, o maldoso. O Senhor é aquele que faz separação. Assim, quando a terra ainda era sem forma e vazia, ele diz que haja luz, e houve luz, e viu que a luz é boa, e fez separação da luz das trevas. O Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo, assim a palavra nos diz. Por isso devemos sempre estar apartados, porque não há comunhão dos que creem com os incrédulos. A palavra diz que eles, por não alcançarem a luz excelente, buscam sempre querer desfalecer aqueles que estão segundo a luz. Lembrai-vos de João, o Batista, que permitiu ser influenciado pelos sacerdotes terrenos, aonde fez discípulos para si. E quando ali no momento de prisão, por conta de exortar segundo a verdade, a sua cabeça repousou na bandeja da raposa, quando manda um dos seus discípulos perguntar, aquele que ele mesmo viu, testificou que o Espírito pairou sobre ele, aquele que já dizia, após mim virá aquele que era antes de mim, ele vos batizará com Espírito e com fogo. Jesus disse, quando o discípulo pergunta, é tu que havíamos de esperar ou esperamos outro? Na verdade, quando ali ele procedeu, ele disse, vede o que estás vendo aqui, e ali houve libertação e cura.
E ele disse: na verdade, João Batista foi grande no reino dos céus, assim como muitos diziam, este não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito de Jesus se cumpriu. Por isso o Senhor nos ensina a vigiar com a incredulidade, vigiai com a levedura, uma pequena levedura toda a massa. Vigiai com aqueles que buscam querer desvanecer a sua luz. Por isso devemos estar sempre alcançando um alimento sólido a fim de obter, através desse exercício constante, o alimento de adultos, a fim de não ser seduzido e enganado por aqueles que são falsos enganadores. Antes, condenai-os, aonde a palavra nos ensina: orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. E assim nós é que clamamos dia após dia pela justiça do Senhor, e assim Ele é aquele que faz depressa. Ele diz: eis que traga a vossa recompensa sem demora, quer sejam boas, quer sejam más, porque dele não se permite escarnecer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.